Bom, não nos interessa isso neste momento, mas é uma alternativa, né, que você tem à disposição. Vou duplicar esse botão. Opa, desculpe. Eu vou duplicar o botão para não ter que desenhar de novo. Então vamos lá, duplico. Olha que interessante. Se eu tenho um botão que, através da sua própria transparência, me permite modificar a cor simplesmente mudando o fundo, é evidentemente muito mais vantajoso. Mas para ter essa transparência, o que acontece? Essa parte interna, tudo bem, ela tem que estar totalmente aqui disponível para eu fazer um preenchimento. Mas eu não posso deixar que os outros dois retângulos interfiram nessa coloração. Então, eu tenho que criar uma espécie de contorno a partir dessas três figuras aqui. Como eu faço isso? Eu vou selecionar esse segundo retângulo, que é o intermediário, duplicar porque ele vai desaparecer no processo, selecionar o segundo retângulo, caminho, diferença. Viu que ele desapareceu? E olha aqui, ó, o resultado. Eu tenho um contorno no que era antes o retângulo mais externo. Agora não se confunda, isso aqui não é um contorno. É uma figura com preenchimento que tem a aparência de um contorno. Bom, vamos repetir o procedimento para criar também uma área vazada a partir do retângulo intermediário. Então seleciono o retângulo central, duplico porque ele desaparece no procedimento, seleciono o retângulo intermediário, caminho, diferença. Legal. Olha o que eu fiz. Agora eu tenho dois contornos, lembrando que é apenas aparência, e uma área mais sólida. Vamos voltar ao normal e vamos trabalhar os gradientes aqui agora, ou as transparências, né? Vou manter mais ou menos esse último aqui, que é a sombra. Depois, se precisar, a gente faz um ajuste. Vamos trabalhar o intermediário. O intermediário, como eu quero que ele clareie a área do fundo, a cor do fundo, eu vou colocar como branco. E vou mexer na transparência dele para, por exemplo, 40%. Né? Ou 50%, até mais claro um pouco. Essa é uma área central do meu botão, esse retângulo central. Vou ter que mexer no gradiente dele, começando com branco, porque em cima é o reflexo da luz que vem de cima, e terminando com preto, porque eu quero que ele escureça a partir daí. Só que aqui está do branco para o preto. Eu vou ter que atribuir transparências. Por exemplo, posso fazer 40% e posso fazer também no preto aqui 40%. Muito bem, olha a diferença do que eu tenho agora para o que eu tinha antes. Esse sistema vai matizar o botão de acordo com o fundo que eu estiver utilizando. E eu não vou ter trabalho nenhum para encontrar boas tonalidades para o meu trabalho. O que talvez me dê um pouquinho mais de mão de obra é definir certinho qual é a transparência que eu quero para ter o efeito que eu quero. Então aqui, se eu quiser que fique mais claro em cima, eu posso chegar, mexer no meu gradiente e colocar menos transparência ou mais opacidade, por exemplo, 60%, e aí eu vou ter um botão que vai ter um brilho mais intenso no topo. A mesma coisa aqui embaixo, né? Eu posso chegar nesse retângulo intermediário e colocar, ao invés de 50%, colocar menos transparência ou menos opacidade, colocar 40%. Então eu vou ter um pouco mais de cor do fundo também nesse contorno, nesse chanfrado. E a minha sombra pode permanecer como está. Também posso dar mais intensidade para ela ou menos intensidade, mas isso é uma questão, é uma opção de design. Bom, vamos ver uma outra alternativa usando o mesmo botão. Usando o mesmo botão, vamos duplicar. Uma outra alternativa interessante aqui, que é a gente melhorar um pouco a qualidade dessa sombra. Eventualmente, eu costumo mesmo fazer uma sombra mais borrada, que é mais ou menos como acontece na realidade, né? Ela não é tão sólida assim nos contornos.
Então eu venho aqui na ferramenta de preenchimento e contorno e utilizo um desfoque dessa forma mais externa, que é a nossa sombra. Como a gente está trabalhando com figuras pequenas, usar desfoque de valor 1 ou valor 2 já é o suficiente. Eu vou colocar 2 direto. Olha lá o efeito interessante que deu. Inclusive eu posso realçar essa sombra depois. Olha só. Eu posso realçar essa sombra colocando menos transparência, por exemplo, aqui no finalzinho da sombra, né? Quer ver? Vou pegar aqui meu gradiente, que continua existindo. Aqui está em 70, eu vou colocar em 90, quase totalmente opaco. E isso vai dar um efeito muito bacana. Ok? Tá aí. Bem interessante. Deixa eu afastar um pouquinho mais, porque eu vou fazer uma terceira variação desse mesmo botão. Vamos abrir espaço aqui no nosso fundo e vamos criar uma cópia desse último aqui. Tanto faz qual que eu vou usar. Vou duplicar. E eu posso fazer o famoso, também bastante procurado, botão com aparência de cristal, então de plástico, né? Vamos pintar essa forma que eu criei com a Bezier de branco. Vamos tirar o contorno. Ok. Vamos duplicar o retângulo interno. Opa, desculpe, antes disso. Não, posso fazer agora. Vamos duplicar o retângulo interno. É bom fazer assim umas coisas de uma forma diferente, que aí vocês veem que também tudo tem solução. Selecionar o outro e caminho, interseção, que é a área que me interessa. Aí antes de trabalhar gradiente, eu vou chegar, editar os nós aqui para provocar uma curvatura, mais ou menos assim. Selecionar esses nós aqui, ó, subir um pouquinho, posso fazer com o próprio teclado. Ok, e agora sim eu trabalho o gradiente. Vamos aplicar um gradiente aqui nesse branco, segurando o Ctrl. Aqui é 0, aqui vamos colocar 40%, eu poderia colocar mais, mas como já tem um branco ali por detrás, eles vão acabar se somando. Pronto, é um botão de cristal, né? Usando o mesmo princípio. Vamos aumentar a minha área ainda mais. Digamos que eu queira que os botões não sejam tão convexos, sejam mais côncavos. Então, o que eu faço? Deixa eu duplicar esse conjunto todo. Seguro o Ctrl para movimentar verticalmente. Legal. Vou selecionar esse e inverter. Seleciono esse e inverter. Seleciono aqui, cuidado para não pegar só o reflexo, e inverto. Evidentemente aqui eu preciso ajustar o reflexo. Então ele também vai ser invertido e, além disso, alinhado à base do retângulo. Último selecionado. Ok. Porque aqui agora eu preciso de uma sombra, né? E o reflexo fica na parte de baixo, por causa da convexidade do botão. Bom, é isso, gente. Agora, olha só. Se eu precisar mudar de cor, eu tenho aqui tonalidades automaticamente criadas a partir das sombras e das transparências dos meus botões. Olha que interessante o efeito, né? Eu não preciso mais ficar me preocupando com criar botões e ainda ficar estudando cores para que eles acompanhem a paleta de cores do meu site.